Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 57.630 dólares, se desvalorizando 2,60% nesta que é a abertura da semana mais importante para o Bitcoin e para as criptomoedas desde o lançamento dos ETFs naquela semana de 10, 11 de janeiro deste ano. E essa não é uma semana exclusivamente importante para o mercado cripto, e sim, né, uma semana importante para todos os ativos de risco globais, já que nós teremos basicamente o início do ciclo de corte de juros ao dólar americano, um catalisador que é amplamente esperado pelo mercado, né? Não só mercado cripto, mas mercados em geral. E nesse vídeo a gente vai repercutir aquilo que está rolando, tá? Em relação a esse corte de juros que deve acontecer na próxima quarta-feira, os desdobramentos disso no mercado, a gente vai olhar gráficos na segunda parte do vídeo, vamos nos aprofundar um pouco mais nos principais gráficos aqui da nossa watchlist, que a gente monitora aquilo que está acontecendo no mercado global. E vamos então dar uma olhada em alguns dados, investidores. O mercado está elevando as apostas de que nós teremos um corte de juros um pouco maior do que aquilo que foi esperado durante muito tempo, né? Um corte de juros na casa dos 0,50 pontos percentuais. 57% das apostas lá na CME, Bolsa de Chicago, dão conta então de que investidores estão esperando um corte nesses patamares, tá? Esse é um dado que está muito sensível no momento e a cada notícia, a cada depoimento que de repente um membro do Fed pode dar, é que eu acredito que eles já entraram até em um período de silêncio, né? Não sei se eles vão ficar falando na mídia às vésperas da reunião, mas enfim, qualquer notícia que sair na mídia pode alterar as perspectivas dos investidores no mercado, mas já começa-se a ver aqui uma expectativa até maior de que a gente tenha então, um corte de 0,50 pontos percentuais. A Joyce Chang, que é chefe de research global do JP Morgan, disse que o banco está esperando um corte na casa dos 50 bips, né? Então um corte um pouco mais agressivo, a gente pode chamar assim, porém acompanhado de um discurso relativamente dovish, um discurso leve por parte do Jerome Powell, que é o chairman do Fed, que vai, depois do anúncio da nova taxa básica de juros, né, do Fed Funds Rate, depois do anúncio, meia hora depois, ele entra em uma coletiva de imprensa, onde ele faz lá as suas considerações e a sua leitura sobre a economia americana e as razões pelas quais eles tomaram a decisão, né, a decisão relativa aos juros por lá. Então, na quarta-feira a gente vai ficar muito ligado. Eu, nessa semana, por ser uma semana extremamente importante, vou estar aqui no escritório acompanhando de perto aí os mercados e vou estar compartilhando com vocês com o máximo de antecedência possível aquilo que eu tiver como perspectiva, especialmente com os membros do Telegram, né, que acompanham o mercado aí no dia a dia junto comigo. E vamos ver então nessa quarta-feira o que a gente vai ter como resposta em relação a essa nova taxa de juros, né, investidores? E esse aqui é o gráfico que basicamente mostra pra gente qual será a direção do mercado em um cenário de recessão ou não, né? A gente tem aqui basicamente uma média que mostra pra gente o comportamento do SP500, que é o principal índice de ações da Bolsa Americana, que se correlaciona com o Bitcoin. Você não pode se iludir achando que a gente vai ver o Bitcoin explodindo se isso aqui estiver acontecendo com o S&P, tá? Em algum dia do passado chegou até a ser assim. Eu experimentei muito pouco dessa experiência. Quando eu entrei para o mercado, não demorou muito para o Bitcoin já começar a se correlacionar com o SP500 e é o cenário que a gente tem hoje. E praticamente todos os ativos e mercados globais se correlacionam com o S&P. Se a gente tiver um cenário de quedas para o principal índice de ações da Bolsa Americana, a gente vai ter um cenário de aversão ao risco global. Disso você pode ter certeza. Por isso que a gente dá uma olhada nesses cenários possíveis, né? E ficamos muito atentos em relação a uma possível recessão ou não na economia americana, que ainda é a maior economia do mundo, e o que vai ser decisivo para esse apetite ao risco nos ativos do SP500. Então, em um cenário em que a gente tenha uma recessão acontecendo, a gente tem aqui uma queda média, deixa eu só confirmar esse número aqui para não falar bobagem, uma queda média de 15% em um período de 12 meses, tá vendo? A gente tem aqui uma janela de 12 meses depois dos cortes, né? Uma janela de 12 meses antes dos cortes. Como a gente pode ver, antes dos cortes a gente até vê os mercados
na verdade o S&P, na média, ele tem altas realmente, né? Ele vem em uma trajetória ascendente, e aí quando a gente tem o corte de juros, é que realmente a gente tem a definição da direção do mercado, por isso que a gente tem falado que esta semana é uma semana extremamente importante para os mercados globais, né? E se a gente, em um cenário em que a gente não tenha uma recessão na economia americana, na média, o índice S&P 500 costuma subir 20% nesse horizonte de 12 meses, e esse aqui seria o cenário bullish para mercados globais e ultra bullish para Bitcoin e criptos, já que esse aqui seria o cenário que certamente, na minha análise, investidores, certamente levaria o Bitcoin a um contexto de alta parabólica com a explosão do mercado cripto, tá? Nessa janela de 12 meses. Então esse aqui é o cenário bullish não só para o S&P, para o Bitcoin e criptos também. Então é questão da gente seguir acompanhando o mercado aí no dia a dia e ver quais serão os desdobramentos que a gente vai ter em função desses cortes, né? A gente vai seguir em frente aqui para a gente ter tempo de analisar gráficos também. Antes eu quero deixar o convite para você se juntar a nós, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e fazendo parte dos mais de 25.500 investidores que acompanham as nossas análises por aqui. Aqui eu compartilho análises de mercado, de comportamento de preço, de fundamentos do Bitcoin, de outros ativos cripto também. A gente monitora o mercado global também, enfim, a gente faz um monitoramento completo na construção da nossa tese de que nessa janela entre 2024 e 2025, independente da circunstância, eu acredito que a gente vai ver o Bitcoin realizando esse movimento de alta parabólica, por mais que a gente veja a economia americana entrando em recessão. Esse é um cenário possível, mas acho que mesmo nesse cenário a gente poderia ter um momento de aversão ao risco inicial que seria recuperado pelo Bitcoin. Então sigo mantendo a minha visão, tá? E a minha leitura de que a gente vai ter aí um momento muito especial para o Bitcoin e para as criptos nessa janela entre 2024 e 2025, como falei, independente das circunstâncias. A gente pode ter um cenário melhor daqui para frente ou a gente pode ter um cenário mais desafiador, mas eu acredito que a precificação dos ativos para cima, com base em todos os indicadores que a gente acompanha aqui diariamente, ela vai acontecer. Esse mercado não formou topo lá na casa dos 2 trilhões de dólares. Também quero deixar o convite para você estar ao lado dos investidores com o melhor mindset, né? Fazer parte do nosso canal do Telegram. A gente passa o dia repercutindo os fatores de mercado, enfim, eu vou abrindo os tópicos por lá, e aí os investidores vão interagindo, eu trago análises exclusivas. Essa semana a gente vai fazer uma nova live por lá, e os investidores lá não estão muito otimistas, né, com esse cenário de corte de juros inicialmente, né? Um certo pessimismo, eu tô notando lá nos membros do Telegram, né? E a gente, enfim, levanta os tópicos e vamos repercutindo e discutindo, e a gente vai se ajudando. Tá sendo muito construtivo, né? Ter esse canal de membros junto com vocês. Então faça parte, você que ainda está de fora, tá? O mercado cripto reagindo inicialmente mal, né? Nesse começo de semana, muita gente falando, o mercado já precificou o corte de 0,50 pontos percentuais. E assim, investidores, não sejam inocentes, tá? Porque grandes fatores geram grandes reflexos no mercado. Esse fator juros, ele é esperado por muito tempo e é tido como um catalisador muito forte. Então isso aqui, se tiver alguma relação com algum tipo de precificação do mercado, meu brother, isso aqui é só a pequena pontinha do iceberg, tá bom? Não pense que esses menos 2% do Bitcoin seria a precificação de um cenário bearish. Se a gente tiver um cenário de pessimismo, a cobra o chicote vai estralar. Essa que é a real, né? Então, para mim, a gente ainda não tem aqui um cenário de precificação, ainda que, quem sabe, isso aqui possa ser apenas, como falei, a pontinha do iceberg, né? O mercado americano tá com um humor neutro hoje. A gente fica de olho também no S&P 500, e como a gente pode ver aqui, olha só como essa elevação na perspectiva de corte de juros para 0,50 pontos percentuais está fazendo mal, especialmente para ativos de tecnologia, porque a gente tem o que aqui, ó, cripto, tecnologia, tá? Que não tá muito bem, né? Começando a semana de mau humor. E aqui, ó, tecnologia eletrônica, setor de tecnologia eletrônica da Bolsa Americana também não está começando a semana bem. Serviços de tecnologia também, olha aqui, um cenário ainda que não é dos piores, mas a gente vê que não tem otimismo aqui, né? Ao passo que em alguns setores a gente tem até um cenário um pouquinho melhor, a gente tem mais quadrinhos verdes, né? O setor financeiro lá da Bolsa Americana. Vários ativos se valorizando. Então, quer dizer,
esses cortes de juros inicialmente não estão fazendo bem para o humor dos investidores do mercado de tecnologia, né? Esse é um indicador que eu queria compartilhar com vocês do Bitcoin, investidores. Na verdade, eu já compartilhei isso aqui N vezes ao longo dessas 3 temporadas, compartilhando a minha análise de mercado aqui no YouTube. Ele é o múltiplo de Mayer. Ele é um indicador que traz uma relação entre o preço do Bitcoin, o preço atual de momento, e a sua média móvel de 200 dias, né? O preço médio dos últimos 200 dias. Esse é um indicador legal para você acompanhar o mercado e você fazer a leitura de bons momentos para você entrar pesado, com aportes pesados em Bitcoin e criptos. E quando que essa janela de aportes pesados se abre? Normalmente é quando este indicador está abaixo dos 0,7 pontos, tá? O indicador é essa linha azul aqui de baixo, tá? Ó, tá vendo essa linha azul osciladora aqui, ó? Esse é o resultado do múltiplo de Mayer. Como a gente pode ver aqui, a gente tem 2 faixas, né? Uma faixa verde e uma faixa vermelha. A faixa verde aqui embaixo, a faixa vermelha lá em cima. A faixa vermelha indica de uma forma assim arbitrária, vamos falar assim, bons pontos para você reduzir a sua exposição no mercado, ao passo que a faixa verde indica bons pontos para você aumentar a sua exposição no mercado. A faixa vermelha se inicia lá nos 2,4 pontos. Como a gente pode ver aqui nesse ciclo, a gente não chegou nem perto dela ainda, né? E ao passo que os bons momentos para exposição, né, para você aumentar a sua exposição, se iniciam quando a gente atinge 0,8 pontos desse indicador, que é aqui quando a gente tem a faixa verde. E eu falo para vocês que os 0,7 pontos é onde a gente vê o mercado atingindo normalmente cenários de fundo, que é aqui, tá? Ó, aqui a gente chegou até abaixo dos 0,7 pontos, quer ver, ó? Ó, aqui quando o Bitcoin estava em 15 mil dólares, a gente chegou a 0,7, tá vendo? Certinho, 0,7. Nesse fundo, que foi quando a China baniu mineração, a gente teve um indicador em 0,66, né? E se eu puxar um histórico maior aqui, ó, vamos ver aqui. Crash da pandemia, o indicador chegou a atingir 0,60, 0,54 pontos nesse momento aqui. Também um bom momento para você aumentar a sua exposição no mercado, tá? Então, fica ligado, eu vou deixar o link para esse indicador na descrição deste vídeo e você vai deixar o like, beleza? E aí você consegue acessar lá a Glassnode na versão gratuita, você já consegue ver esse indicador e como a gente pode constatar aqui, ele realmente mostra pra gente bons momentos que podem nos ajudar na nossa tomada de decisão em relação ao momento de você descarregar o caixa no mercado e momentos também para você distribuir lucros, né? Para você realizar lucros e distribuir as suas criptos, seus bitcoins, né? E ele é um indicador usado por profissionais, tá? Isso aqui não é aquele tipo de indicador besta que ninguém usa, não. Isso aqui tem muito profissional no mercado que utiliza o múltiplo de Mayer para ter como referência momentos importantes na gestão da sua exposição no mercado. Agora a gente volta aqui para os gráficos, né, investidores? O Bitcoin está ali em um ponto, eu diria, decisivo, em que ele está, nesse momento, revelando uma rejeição à média móvel de 50 dias, o que, caras, não é bom, tá? Olha só, pelo menos inicialmente aqui, a gente vê que o Bitcoin bateu na média de 50 dias e não conseguiu efetuar um rompimento, ele sofreu uma rejeição. Inicialmente isso não é bom, né? O Bitcoin também tem a média de 20 incursionada para baixo, que é a linha branca. A média de 100 também, tem uma tríade de médias móveis importantes aqui, incursionadas para baixo, oferecendo resistência ao preço do Bitcoin. O Bitcoin não está conseguindo romper elas, certo? E então uma zona de resistência bem chata para o Bitcoin, que caminha dentro de uma tendência secundária de baixa, onde ele vem deixando topos descendentes e fundos descendentes, tá? Ainda não temos aqui um cenário de reversão para o Bitcoin nessa tendência secundária de baixa. Ainda que a gente também consegue fazer uma leitura de que o Bitcoin passa pouco tempo abaixo desse nível dos 58 mil dólares, tá vendo? Olha só, ele só dá umas agulhadas aqui para baixo e volta, né? Ele dá umas agulhadas e volta, dá umas agulhadas e volta. E eu acredito fielmente que a gente não vai ver o Bitcoin muito tempo abaixo de 60 mil dólares, investidores, independente dos cenários aí que a gente possa ter em desdobramento dos cortes de juros. Penso que se o mercado tiver quedas, essas quedas deverão ser recuperadas em V. Tá? Recuperação em V é aquela recuperação assim, ó, caiu, e voltou, do jeito que caiu, voltou, tá? É isso que eu espero
para o cenário bearish, para o cenário pessimista nem é tão pessimista assim. E é claro que isso não é uma coisa que vai acontecer em dias, certo? Ele não vai cair. Se tiver queda, ele não vai cair um dia e voltar no dia seguinte. Não seja ingênuo, tá? Não seja ingênuo de ficar imaginando isso. Eu tô falando aqui de um movimento de semana, certo? Ele pode cair e depois ele vai levar algumas semanas para recuperar. É isso que eu penso. E é por isso que eu tenho aqui já no gatilho uma reserva de liquidez dolarizada para aproveitar essas oportunidades se a gente tiver o Bitcoin realmente realizando, dando sequência nessa tendência secundária de baixa. O SP500, o S&P 500, está enfrentando uma região difícil aqui, uma região de resistência, o Bitcoin correlacionado com esse índice, a gente fica muito ligado nisso, tá? Olha só, ele se aproximou da região de topos ali, inicialmente, nesse momento, sofrendo uma rejeição, tá? Mas ainda é uma rejeição muito leve, SP500 ali próximo da estabilidade até mesmo, uma variação de menos 0,07, uma variação bem pequena, mas a Nasdaq está sofrendo uma rejeição num ponto importante, né? Isso aqui que a gente fica atento, porque é um mercado de tecnologia que tem relação com as criptos também, e a gente vê que a gente pode ter uma linha de tendência de baixa se formando aqui, já que a gente teve um topo seguido de um topo descendente, e aquilo que ainda não está confirmado, mas pode se configurar como um topo descendente também aqui. Vamos esperar para ver o candle de amanhã da Nasdaq, se de repente aumenta as expectativas disso ser um novo topo descendente ou não. Isso aqui vai ser decisivo para o mercado de tecnologia. Eu acho que a Nasdaq está num ponto, graficamente falando, até mais sensível do que o próprio S&P. O S&P está testando máximas, a Nasdaq não, né? E deixando topos descendentes aqui, apesar dos fundos ascendentes que ela deixou, ela está presa dentro de uma região de suporte, né? Vamos ver se esse nível realmente vai conseguir sustentar a Nasdaq. A gente tem a confluência aqui de uma linha de tendência de alta, tá vendo? Ela tá num ponto chave aqui, um ponto que vai ser decisivo para a direção principalmente de ações de tecnologia da Bolsa Americana, né? Em relação às commodities, investidores, que eu tenho acompanhado de perto também, estou muito de olho, o petróleo Brent está segurando lá em uma região que tem um potencial de suporte. A gente teve até uma reação aqui do mercado nesses últimos dias. O petróleo Brent teve uma queda muito agressiva nos últimos dias, então seria natural também uma recuperação aqui. Eu fico muito atento porque se a gente tiver esse índice, ou isso aqui não é um índice, isso é o preço do petróleo Brent, se a gente tiver o Brent caindo abaixo dessa zona de suporte aqui, isso aqui basicamente vai estar indicando para a gente precificação de desaceleração econômica global, o que pode não ser bom. O ouro segue renovando máximas, né, indicando que o mercado está temeroso, o mercado está temendo um cenário de crise, né, o ouro em alta basicamente indica isso para a gente também. O DXY continua se apoiando aqui em uma região de suporte, o índice do dólar, né, olha só, resistência, 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 agora suporte dentro desses 100 pontos aqui. O que seria bom para Bitcoin e ativos de risco seria, nesse momento, o DXY romper essa região aqui que está se comportando como um suporte, né? A gente vai ficar monitorando todos esses índices, todos esses fatores, né? Falando do mercado cripto, a gente teve a dominância do Bitcoin fechando a semana que passou na máxima, né, lá na casa dos 58%, ou seja, dominância ainda em alta, aquele cenário que não é o esperado por investidores que têm exposição majoritária em altcoins. Estava vendo aqui que a Ethereum contra o Bitcoin está sofrendo bastante, fechou nas mínimas aí de muito tempo também, né, investidores? Mas, olha só, cara, o mercado é contra-intuitivo, tá? Eu acho que isso aqui revela uma grande oportunidade para a Ethereum contra a Bitcoin, ainda que a gente possa ter mais quedas aqui, né, se ela perder, se ETH contra o BTC perder essa última região de suporte aqui, ela pode vir parar aqui embaixo do 0,028, né, ela está em 0,039. Isso aqui seria, de repente, um ponto de oportunidade máxima para a exposição em ETH contra BTC, né? E também mostra que não é o momento das altcoins, né? As altcoins não têm uma tendência de out-season, por exemplo, se a gente vê a Ethereum contra o Bitcoin, a Ethereum perdendo valor em relação ao Bitcoin. A gente vai seguir monitorando o mercado muito de perto, investidores, nessa semana super importante e decisiva, e vamos ficar atentos também caso o mercado comece a dar sinais de reversão aqui. Não tem nada perdido, é importante manter o psicológico em dia e viver dia após dia
com bastante resiliência, porque se o curto prazo tá guardando aqui promessas de emoção, acho que o médio e o longo prazo continuam sendo muito promissores para os investidores desse mercado. Então a gente segue em frente, deixe o seu like se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui no YouTube para você seguir acompanhando as atualizações do nosso conteúdo e faça parte também do nosso canal do Telegram para a gente seguir interagindo por lá e discutindo sobre os tópicos importantes que a gente fala sobre o mercado ao longo do dia. Um forte abraço a todos e até uma próxima análise.